Os filtros ativos não utilizam elementos indutivos passivos, de maneira que se consegue reduzir o volume e o custo. Os filtros ativos se realizam basicamente com amplificadores operacionais, resistores e capacitores, não utilizando indutâncias, bobinas. Assim, já que estes dispensam indutâncias, é possível construir filtros de reduzidas dimensões, e isso se deve a que as indutâncias para frequências baixas alcançavam um tamanho que tornavam o projeto inviável em muitas aplicações. Frequência. Os filtros ativos são utilizados normalmente até algumas centenas de kHz, mas é no campo das baixas frequências onde são mais empregados. Quanto mais baixa é a frequência de trabalho, mais vantajosa é a utilização de filtros ativos. Uma aplicação muito ilustrativa é a da adaptação da resposta em frequência dos aparelhos corretivos de surdez à resposta do ouvido humano. A resposta do ouvido humano varia de um paciente a outro e se ajusta facilmente utilizando uma combinação de filtros ativos. Os aparelhos antigos eram amplificadores com uma correção de resposta muito simples. Nos casos em que era difícil corrigir com êxito a resposta em frequência, era obrigatório incorporar indutâncias, o que criava um aparelho de dimensões realmente grandes que se levava no bolso, enviando o sinal por meio de um fio até um fone de ouvido que se introduzia no pavilhão auditivo do paciente. Ideias básicas. Um filtro ativo está composto na maioria dos casos por resistores, capacitores e amplificadores operacionais, embora também existam circuitos integrados construídos com transistores que incluem todos os componentes do filtro no seu interior, com a exceção de alguns que se põem no exterior para configurar o filtro. Existe uma grande variedade de circuitos, e o número de amplificadores operacionais a serem utilizados também pode ser grande. Embora teoricamente seja possível projetar filtros ativos de qualquer característica de resposta, muitas vezes se tornam circuitos instáveis, que têm tendência a oscilar espontaneamente. Outras vezes exigem uma precisão nos valores dos componentes que acabam sendo pouco econômicos, já que em qualquer projeto devem ser utilizados, dentro do possível, valores comerciais que são os mais fáceis de conseguir na hora da realização prática dos projetos. No entanto, há muitas configurações estáveis com um risco mínimo de oscilação, fáceis de projetar e ajustar, e que não são muito exigentes quanto à tolerância dos componentes. Alguns destes circuitos com segurança de funcionamento são vistos a seguir, são configurações simples que utilizam um ou dois amplificadores operacionais. É aconselhável utilizar capacitores estáveis com a frequência e com a temperatura. Com os capacitores cerâmicos e os de poliéster costumam obter resultados bastante aceitáveis e são muito fáceis de conseguir nas lojas de componentes. É recomendável a não utilização de capacitores eletrolíticos. Filtro passa-baixa. Os filtros mais estáveis são os que não têm ganho. O modelo mais simples consiste num filtro passa-baixa RC e um circuito seguidor de tensão realizado com um amplificador operacional. O ganho máximo deste tipo de filtro é a unidade. Para frequências situadas muito abaixo da frequência de corte é de 0,7 para esta frequência de corte, e diminui progressivamente segundo aumenta a frequência. Há muitas teorias para realizar o cálculo de filtros, mas para os modelos mais simples podem ser utilizadas fórmulas aproximadas. Os filtros de primeira linha têm só um capacitor e a frequência de corte se calcula com a seguinte fórmula. Para o outro modelo de filtro, mas também com ganho, embora realmente se trate de um amplificador com um capacitor no circuito de realimentação, a frequência de corte utiliza a mesma fórmula mais o resistor a ser considerado, neste caso, é R2. A fórmula do ganho é G igual a R2 dividido por R1, mas só é aplicável para frequências muito distantes, abaixo da frequência de corte. Filtro passa alta. Os filtros passa alta têm uma configuração dual em relação dos de passa baixa, ou seja, onde havia um capacitor a um resistor e vice-versa. Isto permite utilizar as mesmas expressões que em passa baixa, mas, neste caso, a frequência de corte se calcula com a fórmula. Filtro de banda.
Um filtro de banda pode ser obtido conectando um filtro passa-alta em seguida a um filtro passa-baixa sempre que a frequência de corte do passa-baixa seja inferior à do filtro passa-alta. Mas para obter fator de qualidade elevado, ou seja, uma Q alta, e que a banda seja estreita, pode ser utilizada a configuração indicada nas ilustrações e que dá excelentes resultados com ganhos de até 20 Q de até 9 como máximo. Se não se passam estes valores, o filtro é estável, e se o que se quer é superar, se torna instável e começa a oscilar. Mais adiante realizaremos um experimento prático com este tipo de filtro e calcularemos os valores dos seus componentes. Filtro de banda eliminada. Este tipo de filtro é utilizado para eliminar uma estreita banda de frequências. Costumam ter um Q muito elevado. O seu cálculo é complicado, mas se simplifica com C1 igual C2 e C3 igual 2C1 e que R1 igual R2 igual 2R3. Há muitos modelos, mas este, que mostramos, é bem estável e preciso. Também vamos realizar experimentos com ele. Mas se você quiser arriscar e pôr em prática ou se você ver algum exemplo em algum livro, você precisa lembrar que, a não ser que indiquem o contrário, os amplificadores operacionais normalmente se alimentam de maneira simétrica. Se você não ligar para esta recomendação, você não terá bons resultados. No entanto, em alguns tipos de filtro é possível realizar modificações para que funcionem com alimentação assimétrica, mas isto se verá com circuitos práticos e funcionando sobre o laboratório. Nunca desista!